Olá, amigos. Tem o livrinho das gravuras à vossa vista? Muito bem, vamos então começar. Lembre-se ao ouvir o sinal de virar a página do vosso livro. Ouça então cuidadosamente enquanto olha as gravuras. Gravura número 1. No princípio não havia pessoas, animais, mares, árvores, sol ou outras coisas. Havia apenas escuridão e desordem. Só Deus existia. Deus falou e tudo o que existe neste mundo foi criado por Ele. Por exemplo, o sol, a lua, os céus e a terra. Gravura número 2. O livro nesta gravura chama-se a Bíblia. Deus fala-nos através da Bíblia. Ele falou-nos de Deus. Deus ama toda a gente. A Bíblia mostra-nos como podemos encontrar verdadeira alegria e paz. Tudo o que vou contar-vos está escrito na Bíblia. Gravura número 3. Deus criou toda a espécie de árvores e animais. Tudo o que foi criado por Ele, a Bíblia diz que era muito bom. Deus criou também o homem e deu-lhe poder sobre tudo que foi criado por Ele. Gravura número 4. O primeiro homem foi chamado Adão e a primeira mulher foi chamada Eva. Adão e Eva viviam num jardim chamado Jardim do Éden. Este jardim tinha muitas árvores e Deus falou e disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas não da árvore que está no meio do jardim. Deus disse-lhes que seriam castigados se comessem desta árvore. Adão e Eva comeram do fruto que lhes foi proibido, desobedecendo assim à lei de Deus e, portanto, pecaram. Vêem-se aqui Adão e Eva sendo expulsos do jardim do Éden. Eles pecaram e por isso Deus teve que os punir. Desde então, todas as pessoas têm passado por dores, doenças e morte. Mas Deus continuava a amá-los e lhes prometeu um Salvador que os podia libertar do pecado. Gravura número 5. Adão e Eva pecaram, e também seus filhos. O homem que leva uma vara chama-se Caim. Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. Caim odiava seu irmão Abel e pecou matando seu irmão com a vara. Todos os descendentes de Adão e Eva também pecaram. Tu e eu também pecamos e, portanto, merecemos o castigo de Deus. Gravura número 6. Os descendentes de Adão continuavam a pecar cada vez mais. Deus tinha que os castigar. Ia destruí-los com um dilúvio. Mas houve um homem que obedeceu a Deus. Este chamava-se Noé. Deus disse-lhe para construir um barco grande para se salvar do dilúvio. Noé obedeceu a Deus e construiu o barco. Quando este estava construído, Noé com sua família entraram no barco. Também convidaram outras pessoas a entrar, mas estas recusaram porque não acreditavam que Deus os ia castigar. Gravura número 7. Depois de Noé e sua família entrarem no barco, começou a chover, causando um grande dilúvio. Todas as montanhas foram cobertas com as águas. Muita gente agora procurava entrar no barco, mas não podiam, pois Deus tinha já fechado a porta do barco e todos que não estavam dentro se afogaram, por não terem acreditado em Deus. Noé e sua família foram salvos, porque acreditaram em Deus e lhe obedeceram. Gravura número 8. Abraão foi descendente da família de Noé. Ele creu em Deus e obedeceu-lhe. Deus prometeu a Abraão e sua esposa Sara um filho,
Já eram velhos quando Sara deu à luz um filhinho, o qual foi chamado Isaque. Deus prometeu que da descendência de Isaque havia de vir o Salvador, que tiraria o pecado do mundo. Deus já mandou este Salvador ao mundo. O seu nome é o Senhor Jesus Cristo. E Ele tem o poder de perdoar os teus pecados e os meus. Gravura número 9. Moisés veio da descendência de Abraão e Isaque. Ele também creu em Deus. Deus ordenou-lhe que subisse ao monte e ali lhe deu as suas leis. Nesta gravura vemos Moisés a descer do monte com as leis de Deus. Ele quer que todos nós obedeçamos aos seus mandamentos. Gravura número 10. Vê-se nesta gravura algumas das leis dadas a Moisés. Não adorar ídolos ou imagens. Guardar um dia cada semana para louvar a Deus e descansar do trabalho. Os filhos têm que obedecer aos pais. Não se deve mentir. Não cobiçar a mulher alheia. Não roubarás. Gravura número 11. Nos tempos de Abraão e Moisés, se uma pessoa pecasse, tinha que sacrificar um animal para mostrar o seu arrependimento do pecado que cometera. Hoje nós não precisamos de sacrifícios ou de sacrificar animais, porque Deus mandou Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu na cruz para receber o castigo dos meus pecados e dos teus. 3 dias depois da sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos. Se você reconhecer que é pecador, confessar o seu pecado a Deus e crer no Senhor Jesus Cristo, Deus te perdoará e será salvo. Gravura número 12. Agora vou contar-vos como nasceu Jesus. Ele veio ao mundo para cumprir a promessa de Deus a Adão e Eva de enviar um Salvador. Um certo dia, um anjo de Deus apareceu a uma virgem chamada Maria e disse-lhe que ela conceberia através do Espírito Santo e teria um filho. E este filho seria o Salvador prometido por Deus e devia ser chamado Jesus, que quer dizer Salvador. Era aquele que vinha tirar o pecado do mundo. O anjo também apareceu a José, que queria casar com Maria, e disse-lhe que ela daria à luz um filho. Maria não se juntou com José até ao nascimento de Jesus. Gravura número 13. Repare na primeira gravura. Maria já deu à luz um filhinho. Na segunda gravura, naquela mesma noite, o anjo de Deus apareceu a um grupo de pastores e disse: Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E foram ao encontro de Jesus e o adoraram. Gravura número 14. Na primeira gravura vemos Jesus quando era rapaz novo. Aos 12 anos falava no templo aos dirigentes religiosos de Deus, seu pai. E ele podia fazer isto porque era filho de Deus. Na segunda gravura vemos anos depois, quando era homem, ensinando a gentes. Havia uns que criam e outros que não criam no Senhor Jesus. Mas Deus disse que Jesus era seu filho e que é seu desejo que todos lhe obedeçam. Gravura número 15. Jesus tem o poder de Deus e Ele é Deus. Ele é mais poderoso que todos os espíritos maus e também que todos os feiticeiros. Veja a primeira gravura. Jesus deu a vista a um homem cego. Na segunda gravura, Jesus ressuscitou dos mortos uma menina. Na terceira gravura, Jesus andou por cima da água. Jesus podia fazer tudo porque era o Filho de Deus. Muitas pessoas seguiram a Jesus quando viram o que ele fez e ouviram o que ele dizia.
Gravura número 16. Jesus sempre fez o bem. Ele nunca pecou. Falava de Deus e ensinava o povo a obedecer a Deus. Ele disse que todos os homens eram pecadores. As pessoas não queriam aceitar que eram pecadoras e por isso zangaram-se e prenderam a Jesus. Açoitaram-no, cuspiram-lhe no rosto e fizeram troça dele. Mas Jesus sofreu tudo. Por quê? Ele recebeu todos estes sofrimentos porque tinha amor por todas as pessoas e estava a pagar pelos nossos pecados e pelos pecados deles. Gravura número 17. O Senhor Jesus não foi somente maltratado, ele foi crucificado no madeiro. Naquele tempo era costume fazer isso com os criminosos. Deus Pai disse que a morte do Senhor Jesus era o sacrifício único aceitável para Ele para pagar os nossos pecados. Ele sofreu no seu próprio corpo o castigo do meu pecado e do teu, naquela morte de cruz. Se nós verdadeiramente aceitarmos e confessarmos que somos pecadores e pedir-nos perdão a Deus, os nossos pecados serão perdoados. És pecador? Queres que os teus pecados sejam perdoados? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Gravura número 18. Depois da morte do Senhor Jesus na cruz, os amigos dele levaram o seu corpo e o meteram num sepulcro. E uma grande pedra foi colocada na porta. Mas 3 dias depois, Maria com suas amigas vieram ao sepulcro e Jesus Cristo não estava lá. Estava um anjo que lhes disse: Jesus já ressuscitou, não está cá. Jesus está vivo ainda hoje e nos ouve quando falamos com Ele em oração. Gravura número 19. Depois de Jesus ter ressuscitado, muitas pessoas o viram e falaram com ele. Tomé, um dos seus discípulos, disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Repara na gravura, onde podes ver que o Senhor Jesus se mostrou a Tomé e também as suas feridas. Assim ele acreditou que Jesus ressuscitou e estava vivo outra vez. Mas para nós, ele quer que creiamos nele, mesmo que não o tenhamos visto. Gravura número 20. 40 dias depois da sua ressurreição, levou alguns dos seus amigos a um monte. Depois disse-lhes para serem suas testemunhas da sua crucificação para perdão dos pecados e da sua ressurreição para poder salvá-los. Agora qualquer pessoa que viesse a crer nele, os seus pecados seriam perdoados e quando morresse seriam levados para o céu, para a presença de Jesus. Assim os discípulos de Jesus viram-no a ser elevado para os céus. Logo a seguir, estando eles ainda olhando para o céu, apareceram anjos que lhes disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir outra vez. Aceita ainda hoje o Senhor Jesus para ires um dia para o céu. Gravura número 21. A cruz faz-nos lembrar da morte de Jesus. Ele nunca pecou, mas esteve pronto para levar o castigo do nosso pecado em si mesmo, morrendo naquela cruz. Depois ressuscitou dos mortos e está vivo, e pronto para salvar todos aqueles que se dirigem a Ele. Se confessarmos os nossos pecados e crermos no Senhor Jesus, já não sofremos castigo, mas temos um lugar no céu. Agora é o lado da fita número 2. Por favor, volta a cassete para o lado número 2. Gravura número 22. Jesus disse que há 2 caminhos.
um largo e um estreito. Todas as pessoas já estão no caminho largo, desde o seu nascimento. O caminho largo leva as pessoas para o inferno, para o lago de fogo que não pode ser apagado. Se uma pessoa aceitar o Senhor Jesus e confiar nele como seu Salvador, sai do caminho largo e entra no caminho estreito. Este caminho levar-nos-á à vida eterna com Deus no céu. Queres aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador? Se queres, diz comigo estas palavras. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador e creio que tu morreste para receber o castigo que eu merecia. Perdoa-me, Senhor, e limpa o meu coração para que possa ir viver com Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Se realmente fizeste esta oração ao Senhor Jesus, tornaste-te um filho de Deus. Deus é teu Pai. Gravura número 23. Se cremos que Jesus morreu para nos livrar do castigo e do poder do pecado, Ele nos perdoará. Assim podemos chamar a Deus de Pai, porque nos aceitou como filhos através de Jesus. Deus deseja que todas as pessoas de todas as raças e nações aceitem e o sigam. Esta gravura nos mostra o Senhor Jesus recebendo todas as pessoas que se dirigem a Ele. Deus quer que você e eu o aceitemos para nos tornarmos filhos de Deus. Gravura número 24. Aqui nesta gravura vemos o Senhor Jesus a falar a um mestre religioso chamado Nicodemos, explicando-lhe que para ele poder entrar no céu tem que ter uma nova natureza. Esta nova natureza só pode ser alcançada pelo poder do Espírito Santo para que possamos ser transformados. Não podemos fazê-lo por nós próprios, visto que somos pecadores. Se confessarmos que somos pecadores e crermos que o Senhor Jesus morreu por nós para limpar o nosso pecado, o Espírito Santo vem habitar em nós e nos faz novas criaturas. Não queres convidar o Senhor Jesus a entrar na tua vida e a fazer-te uma nova criatura agora mesmo? Gravura número 25. Depois da morte de Jesus na cruz e sua ressurreição, voltou ao seu lar no céu. Logo depois disso, os seus discípulos se reuniram para orar. Algumas semanas depois, o Espírito Santo desceu sobre cada um dos crentes e deu-lhes o poder de pregar esta mensagem de Jesus aos outros. O Espírito Santo é o grande ajudador. Ele ajuda o crente a entender a palavra de Deus e fazer aquilo que lhe agrada. Os crentes não precisam de ajuda de outros espíritos. Se tu já recebeste Jesus como teu Senhor e Salvador, Deus já te deu o Espírito Santo para te ajudar. Gravura número 26. Antes de crermos no Senhor Jesus, somos como pessoas que andam na escuridão, sem luz. Pecamos e não há ninguém que nos ajude. Não sabemos o que fazer. Depois de crermos em Jesus, somos como pessoas que andam de dia. O Espírito de Deus está sempre nos ajudando, mostrando-nos o seu caminho na sua palavra. Gravura número 27. O crente deve obedecer à palavra de Deus, sendo grato pelo seu perdão. A palavra de Deus diz que não devemos adulterar, lutar com as pessoas, roubar, adorar ídolos ou espíritos de pessoas falecidas. Gravura número 28. A família cristã tem que viver segundo a palavra de Deus. O marido cristão ama sua mulher. A esposa dá honra ao seu marido
e ambos têm que ajudar-se mutuamente a cuidar dos filhos, ensinando-os a palavra de Deus. Gravura número 29. Deus ensina-nos a amar toda a gente, mesmo os nossos inimigos. Aqui vê-se um crente ajudando um inimigo de outra tribo. O crente deve fazer bem a toda a gente, mesmo àqueles que lhe fazem mal. Gravura número 30. Vemos aqui duas pessoas a queimar ídolos e feitiçarias. O crente adora e pede somente a ajuda de Deus em nome de Jesus Cristo. Jesus é muito mais poderoso que todos os feiticeiros, ídolos e maus espíritos. Gravura número 31. Agora vemos uma pessoa possessa de um espírito mau. Ele podia quebrar qualquer corda ou cadeia, porque os demónios que o habitavam eram muito fortes. Este homem foi libertado por Jesus. Os demónios foram forçados a sair daquela pessoa, porque Jesus é muito mais poderoso que todas as forças dos espíritos maus. Eles, e mesmo Satanás, têm medo de Jesus. Não temam os espíritos maus. Peça ao Senhor Jesus para os mandar embora, e eles lhe obedecerão. Gravura número 32. Satanás deseja que os crentes estejam preocupados com as coisas deste mundo, como dinheiro, vestuário e outras coisas, e com isto se esqueçam de Deus. Mas Jesus prometeu suprir todas as necessidades do crente. Gravura número 33. Jesus contou a história de um jovem que tinha cometido muitos pecados. Ele gastou todo o dinheiro que o pai lhe tinha dado com mulheres, bebedeiras e outros prazeres do mundo. Depois de gastar todo o dinheiro, foi abandonado por todos os seus amigos. Ficou triste e arrependeu-se, voltando-se para o pai. Pediu-lhe perdão e, como o pai o amava muito, perdoou-lhe de todos os seus pecados e recebeu-o novamente em sua casa. Se nós pecamos, temos que nos arrepender e confessar ao Senhor Jesus, e Ele nos perdoa, porque nos ama, e foi Ele que entregou a sua vida na cruz por nós. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Gravura número 34. Toda a gente costuma adoecer. Se você está doente, deve pedir ao Senhor Jesus a sua ajuda. Não se dirija ao feiticeiro ou outros ídolos que têm ouvidos e não ouvem e olhos e não veem. Mas o Senhor Jesus te ajudará. Ele é mais poderoso que todos. Ele é Deus Todo-Poderoso. Gravura número 35. Quando um crente em Jesus morre, o corpo é sepultado, mas a sua alma vai para o céu, porque o seu pecado já foi perdoado por Jesus. Quando uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus morre, o corpo também é sepultado, mas a sua alma vai para um lugar de sofrimento chamado inferno, porque não tem o perdão dos seus pecados e no céu não entra pecado. Para onde vais tu quando morreres? Se já aceitaste o Senhor Jesus como teu Salvador, os teus pecados já estão perdoados e não tens que recear quando morreres. Gravura número 36. Cada membro do nosso corpo tem uma função própria. O olho para ver, a boca para falar e comer, o ouvido para ouvir, etc. Quando um membro sofre ou dói, todo o corpo sofre também. Todas as pessoas que aceitam a Jesus, a Bíblia diz que fazem parte de um só corpo, a Igreja do Senhor Jesus. Cada crente é, portanto, um membro deste corpo e tem a sua função como pregando, cantando e trabalhando.
Cada pessoa tem que trabalhar para Jesus, amando-se uns aos outros e estando sempre unidos ao serviço de Jesus. Gravura número 37. Deus ensina que é bom para todos os crentes que se juntem para o adorar, para orar e para cantar. Devemos ensinar uns aos outros a palavra de Deus e dar também ofertas para o trabalho dele. Devemos celebrar a Santa Ceia, que nos faz lembrar da morte de Jesus e da sua segunda vinda. Gravura número 38. Jesus já foi para o céu, mas a Bíblia diz que voltará outra vez. Quando ele vier, todos que o receberam subirão com ele para o céu, mas todos aqueles que não creram vão ser lançados no inferno. Estás tu pronto, meu amigo, para ir com Jesus se ele voltar agora? Gravura número 39. Quando queremos fruta, vamos procurá-la numa árvore que tem fruta. A Bíblia nos diz que a árvore que não dá fruto para nada presta e será lançada no fogo. O crente em Jesus tem que mostrar os frutos do Espírito Santo que habita nele, como amor, gozo, paz, paciência, desejo de ajudar e fazer o bem. Gravura número 40. Jesus mandou que todos os crentes proclamem a mensagem do Evangelho às outras pessoas. A todos que aceitarem esta mensagem e crerem no Senhor Jesus, terão o perdão dos seus pecados e recebem a salvação. Aqui vemos um crente obedecendo o mandamento de Jesus. E tu, meu amigo, estás pronto a ir falar aos outros acerca do Senhor Jesus? Explica para eles aquilo que aprendeste e o que Jesus fez na tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Quanto a te